Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos a mais um episódio das reviews de Jornada nas Estrelas, a série clássica. Hoje, no episódio Amok Time, o tempo de loucura. Conta mais, JC. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilha. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers. Você pode deixar aí no comentário aqui, tanto a minha opinião quanto a do Bruno tá valendo, a sua também, deixa aí nos comentários, ok? Antes da gente começar, só um alerta, esse vídeo trata de alguns temas bem sensíveis de sexualidade, então se você é sensível com esse tipo de coisa, talvez esse não seja o melhor vídeo para você. Mas, caso você seja sensível, existe uma playlist, existe outros 40, 50 vídeos aí no canal que vão fazer a sua alegria. Então, estando ciente disso, bora. Brunão, sobre o que se trata Amok Time? Biologia. Biologia dos vulcanos, né? Esse episódio, ele foi escrito pelo Theodore Sturgeon, o mesmo escritor roteirista do episódio Shore Leave. E dá pra perceber, quem assistiu ele, né, que ele tem uma pegada jocosa no começo e no final. Mas a história no meio dela, o centro dela, é bem terrível em alguns aspectos, né? Mas ele brinca com essa coisa de senso de humor e seriedade que eu acho muito interessante. O diretor é o Joseph Pevney, novamente, né? E na tradução em português ficou Tempo de Loucura. Por quê? A palavra é Amok. Eu não lembro qual que é o idioma, deixa eu ver aqui que eu deixei nas curiosidades anotadas. Cadê? Amok, pronunciado Amuk, é uma palavra do idioma malaio que significa fora de controle. Então, o tempo da loucura. Por isso que tá esse nome em português, né? Daí vem o Amok Time, é do idioma malaio. É isso aí. Bom, então vamos lá, começando. Como sempre, minha opinião clássica no começo do episódio. Esse episódio eu gostei demais. Nossa, mas eu dei muita risada com esse episódio. Ele é um episódio engraçadinho, mas tem umas coisas muito boas aqui que aí vai render muita discussão. Mas vamos lá. Bom, tudo começa, nossa aventura começa dessa vez, com o capitão e o doutor andando pelos corredores da nave, conversando sobre o estado atual do Spock, que aparentemente Spock não tem se encontrado muito bem, mas como sempre, o que ele tende a ignorar ou não se importar muito com opiniões médicas do Bones. Eu não sei por que o Kirk faz isso, e assim, vocês nem podem me refutar por isso, porque não é a primeira vez que ele faz isso tudo aqui. Vários episódios, foi uma sequência de vários episódios, às vezes as opiniões médicas não são muito bem aceitas pelo Kirk. Eu fico pensando se essa característica aqui foi o próprio Shatner que empregou, ou se vem do próprio personagem, mas acho tal que a qual a gente já leitura viu em dele do outros episódios, personagem, né? Não é algo intencional, então, talvez. é estranho, sabe? O que ele... Não é a primeira vez que a gente tem essa discussão aqui, o que ele não parece levar muito em consideração as opiniões do McCoy. E geralmente quando isso acontece, o McCoy tá certo. Mas enfim, eles estão conversando que o Spock não se encontra bem. E não come há 3 o dias, que meio né? que brinca, fala que o McCoy tá exagerando. Então eu falei pra ele, olha, eu conversei com o cara e ele disse que se eu não sair de perto, ele ia quebrar meu pescoço. Então talvez ele realmente não esteja bem. E enquanto eles estão conversando, a enfermeira Chapel tá passando com a clássica sopa Plumek de vulcano para entregar o próprio Spock. Pausa aqui, porque isso aqui é muito legal. Quem assistiu Voyager sabe do que eu tô falando. A sopa Plumek de vulcano foi uma das tentativas do Nilix de agradar o Tuvok. Porque em certo episódio, o Nilix faz uma sopa Plumek de vulcano, só que ele enche a sopa de pimenta. Aí até que o Tuvok tem a frase clássica dele. Se o senhor quer dar um gostinho de casa, não altere os ingredientes que fazem a sopa ter um gostinho de casa. Eu achei isso aqui muito legal. Eu achei isso aqui muito legal. O que você tem a me dizer sobre isso, Bruno?
a cena dela entrando no quarto após o McCoy falar, não, vai lá, vai ser bom, ele não come há muito tempo, né? Ele tá há 3 dias sem comer, né? E aí ela entra, aí ela dá um grito, né? Um grito de medo, de pavor, sai correndo do quarto, e aí vai voando a tigela com a sopa no meio da parede do corredor, e aí o Kirk e o McCoy ficam com uma cara assim de espanto, meu Deus. E aí o Spock ele começa a gritar, ele pula na frente da porta gritando com a Shepard. E aí o Kirk tá ali, aham. Aí ele dá uma direitada assim no uniforme. Capitão, eu exijo uma licença. Mano, foi muito engraçado porque ele desarmou na autoridade do capitão e ele respeita muito o Kirk, não só por isso, mas pela amizade dele. Mas o Kirk não entende, porque assim, o Spock ele nunca tira licença, né? Tanto que no episódio Charlie, o Spock recusa a licença, né? É até engraçado assim, ó. Então tem algo errado com ele mesmo, né? Exatamente. E a gente vai ver durante toda o início do episódio, após essa introdução, que o Kirk ele não acredita que o Spock tá normal para ele insistir na licença em Vulcano. Tanto que ele vai depois, né? Aparecer no quarto dele e questionar ele, mas por que em Vulcano? Altair 6 é tão bom para descansar quanto qualquer lugar. E aí o Spock ele tá com uma faca nas costas. Ou seja, ele tá totalmente desequilibrado, totalmente fora de órbita. Então, assim, o Spock ele não quer falar o motivo, né? A gente intui o que é no começo. Para quem nunca assistiu a história, não conhece muito de Jornada, fica meio que um mistério. É o cara mais centrado, né? O cara na postura, né? De repente tá assim, gritando com todo mundo, com faca nas costas, né? Querendo enforcar o médico. É isso aí. E o Kirk ele vai tentando. E aqui eu achei essa interação do Spock e do Kirk muito boa, porque, obviamente, isso a gente já conversou sobre em outros episódios, fica meio claro que o Kirk não entende absolutamente nada de xenobiologia alienígena, o Kirk não é um cientista, o Kirk não é, desculpa, quem gosta do Kirk, quem acha que o Kirk ele é um militar. Ele não entende nada de ciência, ele não entende nada de biologia alienígena. Então, para ele entender o que está acontecendo, entender uma ideia médica, para ele entender uma ideia científica, é muito custoso. Se vocês estão achando que eu estou sendo muito exagerado, é só lembrar lá do episódio do Lázaro, em que ele ficou rodando igual uma barata tonta, tentando entender de fato o que estava acontecendo. Aqui é basicamente a mesma coisa. Me passa que ele tem uma descrença muito grande que o que de fato o Spock tem seja sério. Porque ninguém consegue explicar para ele. Mas ele também e o Spock se entender. Recusa, né? Exatamente. O Spock se recusa, isso estraga tudo, né? Ele tem um tabu gigante. E o Nimoy, ele é um excelente ator. Ele é um excelente ator. E ele passa realmente uma imagem de estar muito transtornado, de estar realmente precisando de ajuda. Achei isso muito bom. Achei isso bem legal. E a nave está indo em direção a um planeta qualquer lá no Escafundó do Judas para poder fazer... Uma curiosidade sobre Altair 6. O que dá a entender é que a Enterprise foi chamada de volta, né, para o espaço da Federação. Então, assim, eles estão longe ainda. É por isso que tem esse problema de curso. Que eles estão tão longe na exploração deles que leva um grande tempo para eles voltar para Altair 6 ou desviar a rota para Vulcano se der a licença para o Spock. E é por isso que o Kirk não consegue manobrar isso. Tanto que ele até pergunta para o almirante lá, e o almirante fala, não, o presidente de Altair 6 vai assumir a cadeira de presidência dele em 6 dias adiantado, 7 dias adiantado. Vocês têm que vir agora, né? E aí é velocidade máxima e vários dias de viagem. Então não tem como eles alterar a rota, né? Isso atrapalha tudo. Exatamente. E o que a única coisa que o Spock pede é licença em terra, porém em Vulcano. E Vulcano é para a esquerda e Altair 6 é para a direita. Então eles precisam decidir o que fazer. O Kirk não vai deixar. Quando o McCoy examina o Spock, ele vai. Por que fala, olha, meu parceiro,
deixa eu levar ele pra Vulcano, ele vai morrer. O cara tá é como se o cara tivesse tomado 1 litro de energético. É tipo isso mesmo. Como se o cara tivesse tomado 1 litro de energético. Tá certo que energético talvez não seja a nomenclatura adequada, né? De verdade, ele deve ter tomado 1 quilo de Viagra, mas a gente vai entender isso mais lá pra frente. Boa, essa foi boa. A gente vai entender isso lá pra frente. Então, eles mudam a rota realmente para Vulcano. Até aí entra o almirante e liga para ele e fala: olha, eu não sei por que vocês viraram a nave, mas dá ré e volta para Altair. Porque ele precisa de vocês lá. Eu achei esse almirante engraçado, porque ele tem uma. Ele tem uma cara de Popeye. Às vezes vocês vão pegar isso daí. Ele parece muito um Popeye. Sabe aqueles atores antigos que faziam um marinheiro que tem um olho fechado e o outro aberto, que fuma um cachimbo? Exatamente, um lobo do mar. Eu achei bem interessante. Foi bem interessante isso aqui. Mas assim, o que eu gostei dessa parte, que depois que eles desligam a chamada do almirante, é que o Kirk ele fala, isso na tradução em português, o Kirk ele fala assim: não, eu não posso deixar o Spock morrer e obedecer às ordens. Ele salvou a minha vida tantas vezes, eu tenho que tentar salvar a dele. Só que em inglês eu fui pesquisar e eu pus no áudio para conferir. Ele fala, ele salvou a minha vida 1 dúzia de vezes e até mais. Então ele dá uma quantidade grande. Quando ele fala algumas vezes em português, não dá essa menção. Então o Kirk ele deve a vida pro Spock em várias ocasiões que a gente nem vê na série. Mas isso é evidente. Então ele desobedece porque o Spock é mais importante que a carreira para ele. E isso a gente vai ver em outros momentos da vida do Kirk, que para ele a amizade dele com o Spock é mais importante que ele ser capitão. Por isso que ele vai para Vulcano. Exato. E assim, o Chekhov, curiosidade aqui desse episódio. Ele foi ao ar, o primeiro episódio que foi ao ar da 2ª temporada. Embora a gente vá pela produção, gravação dos episódios, a ordem que eles saíram na TV é um pouco diferente. E esse foi o primeiro episódio em que o Chekhov apareceu na televisão, né? E aí o Chekhov faz uma piada com o Solo nessa discussão, né, do começo do episódio. Primeiro para Altair, depois para Vulcano. Aí o Spock altera a rota para o Vulcano e depois o Kirk manda para Altair. Aí o Solo, bom, eu acho que é melhor a gente já deixar traçado para Vulcano. Né? E de fato, quando o Kirk manda, não, muda para Vulcano de vez, dobra a máxima. Ele fala, não, já estava pronto, só estava esperando você mandar. Então assim, foi isso aí. Muito engraçado. É muito senso de humor jogado no meio desse episódio, que é bem divertido. E o que acontece é que, mesmo com eles voltando para Altair, o Spock ele altera a rota por vontade própria. Sim. E aí a situação fica um pouco diferente, porque ele passou por cima de uma ordem do capitão. Então o Kirk chama ele na chincha e fala, olha, vamos você me explicar o que está acontecendo. É no elevador, né? Exatamente. Chama ele no elevador, assim, ó. Dá uma explicação. O que você alterou? Ele, eu alterei? Eu acho que eu alterei, eu não lembro. E quando... E aí é bem nessa cena que o doutor, ele avalia o Spock e ele fala por que eles precisam de fato voltar para Vulcano ou o cara vai morrer. Quando no final... A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre a coisa que acontece aqui, porque afinal de contas, vai lá assistir o episódio. A gente está tentando ser cada vez mais dinâmico para vocês acompanharem cada vez mais nossos vídeos. A reação ao episódio, né? Mas aqui a gente já chega para entender o que é que está acontecendo. E aqui a gente entra numa das coisas mais clássicas de jornadas, que é o Ponfar. O que é o Ponfar? Antes da gente... A gente tem playlist dos vulcanos aqui no canal, então lá já está descrito o que é o Ponfar, mas me permite explicar. Ponfar é o período de cio dos vulcanos. Então, uma vez a cada uma década, basicamente, entre 7 e 8 anos, depende do tempo específico, os vulcanos têm que voltar para casa para procriar, porque senão eles morrem de tesão. É literalmente isso. Não existe outra explicação. É literalmente isso. Eles morrem de tesão. É literalmente isso. Eles ficam com uma libido tão alta que todo o sistema deles fica desregulado e puf, eles caem mortos. Que loucura, né? É igual o ratinho da Índia. É tão estranho quanto parece que é. Tanto em séries de jornada
Tanto que em séries que foi, Bruno? O rato da Índia, ele morre de exaustão por sexo. É tipo Tanto isso. que, tanto que em séries de jornadas que se passam longe do território da federação, como Voyager, esse tema ele ganha uma relevância bem grande, inclusive. Tem 2 episódios de Voyager que abordam muito o Ponfar, que um é quando o vulcano da engenharia passa, ou faz um elo mental com a Belana Torres e passa o Ponfar para ela, que ela tenta atacar o Ah, Paris. é E verdade. esse episódio ele é interessante porque ele antecede o episódio dos Borgs. O final desse episódio faz ponte com o episódio que os Borgs finalmente fazem a entrada deles em Void. E o outro é o que a gente sempre fala aqui, que é quando o Tuvok entra em Ponfar, e aí o doutor arruma um holograma para ele. Mas você não é minha esposa. Não. Hoje ela é, né? Ou você Uma não vai voltar por causa da boneca multidão. holográfica. Exatamente. Outras séries de jornadas também abordaram isso. Lá em Enterprise, a T'Pol também passa pelo Ponfar. É uma coisa normal, acontece com todo vulcano, embora os vulcanos não gostem de falar sobre isso. O interessante, isso é muito engraçado, tem uma A conversa do do Kirk e do Kirk. Spock, É. tem uma conversa do Kirk e do Spock, eu até anotei no roteiro aqui, que é engraçado porque o Kirk, ele não consegue entender as nuances interespécie. Para ele, todo mundo é igual. Então, assim, É por isso que ele sai pegando as mulheres verdes, amarelas, ele não tá nem aí, todo mundo é velho. igual. E é por isso que quando o Spock tenta explicar para ele sobre o que é o Ponfar, ele fica perdido. Biologia. Ele compara o Spock com o salmão. Você não é um peixe, nem um pássaro. Exatamente. Exatamente. Ele Entendo. fala, é igual o salmão da Terra. Ah, mas eu não sou um peixe. Eu sou vulcano. Isso aqui é muito bom, cara. Esse episódio é muito legal, de verdade. E olha que o Spock Bom, é meio vulcano, né? Eu fiquei pensando, como é que seria isso se o Spock fosse 100% vulcano? Porque se metade ele já fez toda a bagunça que eu ele fez respondo. na nave. Você pode Como? observar lá em Voyager, o O engenheiro tentando Torvok atacar é a isso Belana. aí, né? A T'Pol mesmo, eu acho que quando ela tá quando mostra no Enterprise ela no Ponfar, ela fica violenta, cara. Ela fica descontrolada totalmente, cara. Os caras Acho têm que que usar todo um vulcano phaser passa por isso. nela, né? No Enterprise eles derrubam ela com phaser, cara, porque não teve jeito. A Belana, embora ela não seja vulcana, ela estava com todo o pensamento do Ponfar e a gente consegue ver. O que aconteceu É, naquele como episódio foi Klingon, né? basicamente imoral. Foi uma coisa assustadora, mas enfim. Mas enfim. Bom, então agora que está tudo explicado, o que é o Ponfar, por que o Spock precisa voltar para Vulcano, as E ele coisas na morre. nave meio que tendem a se resolver mais rápido. Porque agora o que já sabe, embora ele não entenda exatamente, porque ele para o cara com salmão, fica, fica meio claro que o Spock precisa voltar para Vulcano. E aí acontece uma das cenas mais engraçadas que eu já vi em jornada. E assim, quando eu vi isso pela primeira vez, eu ri, mas eu ri muito. Eu ri muito, cara. Que foi a A cena cena em que a Chapel vai visitar. E que ele, na verdade, o Kirk e o McCoy estão conversando sobre Spock. A Chapel ouve. E assim, pausa pra gente lembrar que a Chapel e o Spock têm um romance muito mal resolvido. Sim. No começo a gente achava até que a Uhura faria esse papel, mas não. A Chapel ela tem um romance muito mal resolvido com o Spock. Ela E admira ele é muito, né? interessante. Sim. Porque eu fico muito triste que no final das contas eles não tenham ficado de fato juntos. Até onde a gente sabe. Pode até acontecer em quadrinho, em livro, mas no no estendido, a gente não sabe se eles ficaram juntos. Pelo menos lá em Next Generation, quando o Spock reaparece, ele tá sozinho. Ele não tem uma esposa, ele não tem filhos. A não ser que ele tenha se relacionado com ela e não se mostrado pra A gente, mas única enfim. pessoa com quem ele vai ter um relacionamento momentâneo muito rápido é quando ele renasce o corpo dele no planeta Gênesis, e aí ele tá no primeiro ciclo dele de Ponfar, com o corpo envelhecendo, e a Savik é que segura o fervor do sangue dele. É o único momento que a gente vê, mas não tem nenhuma outra descrição disso.
Em tela não. E a gente sabe, já sabe desde muito tempo que eles têm esse relacionamento romântico. É. E ela fica preocupada, ela vai visitá-lo para ver se ele está bem. Quando ele milagrosamente se autocontrola, fala com ela com a voz macia, pede uma sopa pro Mac de novo. E quando vira a cena, eles estão na ponte e ela está sorrindo muito feliz. Tanto quanto ele parece estar completamente concentrado. Se vocês não entenderam o que aconteceu aqui, eu explico. Esses dois passaram metade do caminho transando. Porque é exatamente isso. Porque pelo que eu entendi, foi exatamente isso. O que vai deixar essa coisa toda? O que vai deixar essa coisa... Eu tô com medo tão grande desse vídeo ser derrubado pelo YouTube. Porque isso vai... o que faz a próxima cena ser muito mais engraçada. Porque na próxima cena o Spock tá muito tranquilo. Ele tá muito em paz. Para uma pessoa que tava enlouquecendo até meia hora atrás, ele tá muito de boa. Trocou o E óleo. a Chapel tá sorridente no canto. Até que aparece a personagem mais insuportável desse episódio. Quem que é, Bruno? A T'Pring, né? E o que a T'Pring é do Spock, Bruno? Encosto. Cara, na hora que a T'Pring aparece... A T'Pring é a esposa, a noiva do Spock. Na hora que a T'Pring aparece, que o Uhura pergunta quem é essa moça tão elegante, que ele fala, essa é minha mulher. A cara da Chapel é muito engraçada. Ela, assim, ela só não soltou um palavrão porque eles estavam no horário nobre. De verdade. Aquilo foi golpe baixo. Aquilo foi muito golpe baixo, de verdade. Cara, mas essa sua teoria deles ter passado um tempo junto, eu não enxerguei dessa forma, mas até que tem sentido o que você tá falando. Até que tem sentido. Eu até coloquei no comentário aqui, a cara da Chapel é a mesma coisa de você descobrir que o seu namorado tem uma esposa. Zoado. É a mesma coisa. Acho que é a mesma coisa. Olha quando seu namorado tem uma mulher pra você ver se ela vai fazer a mesma cara que essa moça fez. Né? Acho que é zoadão, hein? Zoadão. Enfim. Bom. Agora que a gente... deve ser, né? Vulcano, né? Então, é isso que eu ia falar. Agora que a gente já tem todos os conceitos na mesa, que a gente já sabe quem é a T'Pring, que a gente já sabe que é um Ponfar, chegou a hora do ritual. E é muito interessante que a gente nunca para para pensar o quanto os vulcanos, eles são muito lógicos, mas o quanto eles são ritualísticos. Sim. Para uma raça tão lógica, eles são muito ritualísticos. Eles têm muitos trejeitos, eles têm muitos rituais, eles têm muito processo de meditação. Eu acho isso interessante. É interessante. E é uma coisa interessante quando a gente pensar que tirando os vulcanos, que tirando os Klingons, eu acho que eles são mais ritualísticos, eu acho que são mais verdadeiramente ritualísticos que os Klingons. Porque os Klingons podem ter 1000 rituais, mas eu não consigo comprar a ideia de que um Klingon, de fato, segue tudo aquilo que a religião de Kaelis impõe para eles. Porque os Klingons, a gente enxerga os Klingons como guerreiros, como guerreiros violentos. Você não consegue ver as irmãs duras parando do lado de um batilete para orar para aqueles. Você enxerga isso, Bruno? Eu não consigo, desculpa. Mas eu consigo muito ver um vulcano parando para meditar. Talvez eles sejam mais ritualísticos que os Klingons. Mas assim, sabe o que eu penso disso, dessa escolha dos roteiristas de pôr essa ritualística na cultura Klingon? É que assim, se você pensar que eles são uma raça dedicada à lógica, a pura lógica, até a doutrina do Colinar, né, que é a lógica pura, você for pensar assim, natureza raramente é lógica. A natureza ela está mais associada à teoria do caos do que à lógica matemática e à lógica da análise das coisas, como a gente vê em Aristóteles e em outros filósofos.
assim, isso beira uma artificialidade, não uma coisa muito natural. Enquanto que o espelho, o contraste que os vulcanos têm, é uma coisa que tem tanto do natural, do espiritual, do mítico. Eles têm mitos, né, antigos, né, que é antes do período do despertar, que eles chamam. Tem a Pedra de Gol, que o Picard fala lá em Nova Geração. Enfim, eles têm uma carga histórica de antes deles despertar para a lógica, que eles valorizam muito. Então, assim, eles sabem que eles já foram menos desenvolvidos no pensar, mas eles valorizam a caminhada toda deles até aquele momento em que eles estão na lógica. E isso eu acho bonito, né? Não é assim, vamos ser lógico, vamos agir com a lógica pura e esquecer tudo que a gente foi no passado. Não, eles não apagam a história deles. Eles reconhecem o que eles eram. Isso é que é legal. Eu acho que a diferença entre eles e os Klingons, nessa questão ritualística, é que os Klingons, eles são muito messiânicos. Eles são apaixonados, Klingons, né? eles, Os Klingons, os eles não Klingons, são lógicos. Os Klingons, eles fazem todos os seus rituais, eles têm toda uma religião através de Keyleth, mas os Klingons, eles são extremamente messiânicos e eles esperam sempre o chegar. Eles não, eles agem da forma que quiserem, porque para eles a redenção virá com Keyleth. Mas os vulcanos não. Os vulcanos têm uma consciência muito grande do que eles eram e do que eles precisam ser. Então, os rituais dos vulcanos são muito mais focados no presente, enquanto os rituais dos Klingons são muito mais focados em mitologias de futuro, sabe? Sim, apocalípticas. É interessante que a gente faz esse contraste com a realidade, né? É um contraste com a realidade. Isso. Tanto que quando o Keyleth volta lá clonado, isso é uma baita bagunça no mundo dos Klingons. Se bem que ele nem apareceu ele nem apareceu pros Klingons em geral, só depois de um tempo, mas não vou falar dos Klingons agora não, porque eu estou escrevendo o roteiro, já falei de Worf umas 3 vezes, eu não quero mais falar disso. Bom, então eles descem pro planeta. Achei legal o Spock escolher tanto, não só o Kirk, mas também o Doutor como seu melhor amigo para acompanhá-lo. Achei isso bem bonito. Achei isso. Porque, assim, eu não sei. Eu sinto, às vezes, que o McCoy é muito mais amigo do Spock do que o próprio Kirk, sabe? Às vezes eu acho que as interações. Eu concordo nisso com você em 100%. Porque, assim, eu pensei que você ia até discordar, mas. Não. Porque, às vezes, as interações deles, as interações dos dois são muito mais orgânicas, muito mais naturais do que com o Kirk. Mas talvez seja porque os dois são atores muito melhores do que o Shatner. Então eles conseguem passar mais essa vibe. Não, eu acho que tem essa questão também, que se você pegar na história lá pra frente, quem vai ficar com a catra do Spock? É o McCoy. Então, assim, o Spock, ele nunca dá ponto sem nó, cara. Nunca dá ponto sem nó. Você imagina se o catra do Spock estivesse dentro do James Kirk? Mano, ele não ia nem ir pra Vulcano pra depositar o catra dele lá no vaso de catra. Não ia. Ia dar uma bagunça. Então, assim, o McCoy e o Spock, eles são antagonistas. É igual eu e você, JC. A gente tem coisa que a gente pensa totalmente diferente do mundo, né? Crenças diferentes, né? Mas, cara, isso proporciona uma riqueza na amizade que quem tem amigos que pensam igual não tem. Entendeu? Então eu acho que o Spock e o McCoy é mais ou menos isso. Né? É mais ou menos essa pegada. E eles descem até o planeta, até Vulcano. Primeira vez, inclusive, que Vulcano foi mostrado em Jornada, se eu não me engano. É a cidade de Chicago ao fundo, né, também. Né? Assim, raramente eu falo dos filmes do Abrams, mas uma das coisas que eu achei mais tristes, assim, foi terem destruído Vulcano nos filmes do Abrams, porque eu achei isso de um mau gosto. Pegada assim, dramática exagerada. Sabe, eu gosto muito de certas coisas que o Abrams fez, de alguns detalhes. Eu queria muito um dia a gente vir falar desse filme aqui, principalmente no primeiro, que é o que eu tenho mais opinião. Primeiro e o segundo. O terceiro eu talvez não tenha gostado tanto, mas eu acho que... Foi o terceiro. Sério? Eu gostei mais do 2. Eu gostei mais do Into the Darkness. Achei que isso foi mais legal.
Mas eu queria muito falar do primeiro filme, inclusive, porque ele tem umas certas coisas que eu não gostei tanto, mas que servem como ponto de discussão. Essa destruição de Vulcano, para mim, não colou, não engoli isso daí, não vou engolir jamais. Eu acho que tem certas coisas dentro de Jornadas que não se mexe. Vulcano é uma Concordo delas. com você nisso e eu penso a mesma coisa de Romulus. Exatamente, Acho que exatamente. Também destruir concordo. Romulus foi uma escolha ruim na história da Lorde Jornada. Mas enfim. Eu acho o seguinte, pessoal. Você pode construir o que você quiser de uma história, mas a partir do momento em que você começa a demolir conceitos para você criar histórias, então você está com um problema nas suas mãos. Como é que você. Vulcano não é só um planeta. Vulcano é uma mitologia. Rômulus não é só um planeta. Rômulus em Jornadas é tão importante quanto a Terra. É. Os maiores vilões da Federação não são os Klingons, não são os Borgs, são Romulanos. Os Romulanos vão ser sempre vilões da Federação, até lá na frente, até lá em Discovery, que eles conseguiram unir lá os dois mundos fazendo o sonho do Spock virar realidade, mas... Sim. Aí pensa comigo, mas o Spock assim, foi lá para consertar, e aí ele destrói Romulus, e na sequência do erro dele, o Romulano destrói o Vulcano. Então, assim, é tudo culpa do Spock. Essa parte eu não gostei desse filme. Mas... Exatamente, eu também não gostei. Porque eu gosto muito de Vulcano como um planeta, como um lugar físico em Jornadas, porque dá um sentido para a Federação, sabe? Tipo, mesmo se a Terra for destruída, existe Romulus. A Federação não é formada só por humanos e outras raças, é formada principalmente por vulcanos. Quando a humanidade falhar, a lógica vulcana vai estar lá para segurar a humanidade. Foi assim na época do Archer, deveria ser assim para sempre, mas esse cara vai destruir o planeta e... Mas enfim, voltando aqui, deixa o Abrams lá para frente. Voltando para o tempo de loucura. Voltando para o tempo de loucura, quando eles descem para o ritual, aparece uma personagem que eu honestamente gosto muito, embora ela não tenha aparecido tantas vezes em Jornadas assim, mas que para mim é uma das personagens mais lendárias de Jornadas, que é a T'Pol. Não confundir com T'Pol, é T'Pau, exatamente. E por que os nomes são tão parecidos? Um passarinho verde me contou que a T'Pol era para, lá em Enterprise, era para ser T'Pau. Só que os produtores teriam que pagar uma taxa, teriam que pagar direitos autorais para o escritor desse episódio. Nossa, o Sturgeon então, não ganhou dinheiro. Tiraram o U e colocaram o L. Em vez de ser T'Pau, virou T'Pol. E agora, inclusive, a própria T'Pol, a própria T'Pau aparece em Enterprise. Lá naqueles episódios. Naqueles episódios sequenciais lá da terceira e quarta temporada, ela reaparece e joga. Exatamente. Isso aqui, para mim, é muito triste. E eu vou explicar por quê. Se a T'Pau é mais nova do que a T'Pol, e aqui ela já é velha, ela já é vovozinha, significa que em algum momento anterior a esse episódio, a T'Pol morreu. E eu fico muito triste, porque eu gosto muito da T'Pol, e a vida da T'Pol só teve desgraça. A vida da T'Pol foi muito dura, sabe? E a gente, raramente eu vejo as pessoas conversando sobre isso, inclusive um assunto que a gente deveria até puxar aqui com qualquer hora num vídeo separado, porque a T'Pol sofreu demais, cara. Por uma personagem coadjuvante, eu não sei se a gente pode chamar de coadjuvante, ela faz parte do elenco principal, não sei qual a nomenclatura que a gente usa no caso dela, porque ela não é a principal, mas faz parte do elenco. Segundo quadro, o Archer é o primeiro, né? Segundo quadro. É o primeiro. Ela sofreu demais, cara. Ela sofreu demais. Sabe, ela passou a vida dela seguindo a lógica. Né? Depois ela descobriu que o próprio governo dela mentia para ela na guerra contra Andória. Depois ela teve um filho, o filho morreu, o marido morreu depois, e a gente não sabe nada sobre o futuro dela. Talvez dentro da lore de Jornadas, que agora é Discovery, talvez eles tenham mencionado sobre o final dela, mas como eu não terminei de ver Discovery ainda, então eu realmente não posso passar isso para vocês. Mas, de fato, é uma história muito triste, porque eu gostava muito da personagem. Eu acho que ela é uma personagem muito interessante. Mas a T'Pau,
aqui no Amok Time e até no Enterprise fica clara a importância dela para a formação da federação, né? Que ela vai participar do governo provisório que os vulcanos vão fazer lá no início da federação, né? Quando ela foi criada. E ela vai recusar a cadeira de assento no conselho. Então ela ficou conhecida na federação como uma mulher de muita opinião forte, porém historicamente a contribuição dela é tão importante que ela tem um peso e uma moral que ninguém questiona. E isso vai ser Exatamente. importante no final dessa história. Exatamente. E assim, pessoal, a T'Pau, ela não é qualquer personagem, tá? Ela é uma personagem muito grande dentro de Jornada. Tanto que ela vai aparecer de novo lá em Next Generation. Se eu não me engano, tem o holograma dela em Deep Space. Eu não sei se ela aparece em Voyager, eu acredito que sim. Mas a T'Pau é uma, tirando o Spock, eu acredito que ao lado do Spock e do Sarek, são os vulcanos, os 3 vulcanos mais importantes que já existiram em Jornadas. Ela não é só tipo uma vulcana velhinha fazendo ritual. Ela é a líder de um vulcano. Ela tem um peso, mesmo que ela não tenha um assento, mesmo que ela não tenha um assento na federação, no Conselho da Federação, a opinião dela vale mais do que qualquer outra. Seria tipo igual aqui a gente tem o equivalente ao cara que é o conselheiro geral da ONU, alguma coisa nesse nível. Eu acho que ela é maior do que isso, até. sabe? Eu acho que ela é maior do que isso. Ela tem o... Tanto que no final, quando eles estão se preparando para tomar as consequências de terem mudado de caminho, ela mesma muda a regra. Ela autoriza. Fala, olha, foi eu que chamei eles. Agora vocês podem voltar para casa. Quer dizer, ela passou por cima de um almirante de frota. Cara, eu achei isso aqui muito legal. Eu achei essa personagem muito boa. Eu gostaria de ter visto mais dela, mas a gente sabe que Jornadas tem que seguir em frente, né? A T'Pau já era uma personagem bem velhinha na época. Enfim. Bom, Brunão, continuando. Eles descem e tá na hora do ritual, né? O terreno lá, o Spock conta que o ambiente do ritual do casamento é uma terra de mais de 2.000 anos na família dele, né? E eles comentam da família dele ser importante e ele nunca ter mencionado. O que pra mim só denota aquilo que a gente já sabe do Spock, que ele é um cara muito humilde. Embora ele tenha uma família de pessoas muito importantes na cultura e sociedade vulcana, o Spock ele não fala nada. Tanto que assim, eu achei estranho, não sei você. Os pais do Spock não apareceram até agora, nem no casamento dele, cara. Eu fiquei assim, poxa, mas tem uma explicação, é estranho, né? Por isso. Tem uma explicação não, a pra gente isso. sabe, mas ela vai vir no outro episódio em que o Sarek aparece, né? A gente vai entender sabe isso depois. que ele e o Sarek não se conversam há mais de 2 anos. Então, enfim. É uma história triste, né? Tem uma mancha aí nessa história, mas eles não estão no casamento, né? Mas assim, o ambiente é quente, né? O McCoy fala pro Kirk que é quente como o vulcano, né? E aí a T'Pau senta, o Spock cumprimenta ela, apresenta os amigos dele, e ela fala, esse ritual não é para alienígenas, que a T'Pau ela é uma vulcana raiz, né? Ela é de uma época que ela questionava toda essa mistura de alienígenas e vulcano. Mas ela tolera, ela fala, se você julga eles seus amigos, então tudo bem. E aí começa a cerimônia, o Spock vai pegar o martelo lá, né, e vai bater naquele gongo, né, parece um gongo chinês, né, todo bonitão, tudo estiloso, né. E aí na hora que ele vai marretar, eu vou deixar até o frame dessa cena, a T'Pring corre e põe a mão assim no gongo para ele não vibrar. E aí quando ela faz isso, ela fala Califi, que é em vulcano desafio, né? Que eles estão num ritual de Kunat Califi, que é o casamento ou o desafio, e ela grita que ela quer o desafio, ou seja, ela está questionando ser obrigada a casar com ele pela tradição. E ela vai escolher um campeão, né? É o campeão que vai ser a novela da história, tá nessa cena aí. Pausa aí para nós ver que os uniformes vulcanos são bem legais. Eu gostei muito desses. Eu sinto falta de quando Jornadas inovava, sabe, para fazer essas coisas. É porque, por mais que eu goste das séries subsequentes, eu acho que elas caíram um pouco naquela mesma coisa de alienígenas com próteses na testa e roupas padronizadas, sabe? Eu gostava muito quando Jornadas metia essas coisas meio loucas, assim.
Tipo aqueles os vulcanos que estão aqui, que estão com aquele capacete de pinico, que são os vulcanos marombeiros. Nossa, Esse eu capacete de pinico, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Ele esse foi o capacete de mesmo bico, sabe? capacete Aquele filmado capacete em em formato Balanço do Terror. de máscara no rosto. Inclusive, interessante, porque os capacetes vulcanos, eles são reutilizados de Balanço do Terror, que os É isso romulanos mesmo. usavam. E que não só serve pra gente pra reutilizar um prop, que provavelmente está abandonado no estúdio, quanto para mostrar o quanto os vulcanos e os romulanos têm em comum, porque eles são Tem. praticamente o mesmo povo. Então, até os capacetes são iguais. Mas eu achei isso bem legal. Os vulcanos marombeiros, quando a T'Pol manda o McCoy calar a boca, que fala que se ele falar de novo, ela vai cortar a cabeça dele, e aí o vulcano coloca a lança no pescoço. Acho isso muito legal. Isso levanta outra questão. Uma coisa que eu sempre penso sobre um microcosmo de jornada. Porque quando a gente assiste jornadas, a gente está falando de um macrocosmo muito grande. Então, por exemplo, a gente está acostumado a ver um integrante de cada raça por episódio. 2, 3 no máximo. Raramente, assim, só em cenas de batalha que a gente tem, ou cenas específicas, a gente tem multidões. Aqui a gente está vendo o casamento do Spock, a gente está vendo que o Spock ele é de uma família muito Tradicional. uma família muito tradicional, muito influente. A gente já viu o casamento do Worf, e o Worf é uma pessoa influente. Então, e tanto que quem casou o Worf foi o General Martok. E o General Martok também é uma pessoa extremamente influente em Klingon. Mas eu fico pensando, como é que funciona no microcosmo de jornadas? No planeta em si? Porque a gente está acostumado a ver nas naves. Mas será que todo casamento vulcano segue essa lógica? Acho que não. Acho que é diferente. Porque você vê no da T'Pol mesmo, no da casamento da T'Pol lá em Enterprise, é bem menor ainda a cerimônia. Eles não têm esse ambiente todo para fazer a cerimônia. E lá não teve desafio, né? Eu até fiquei pensando quando eu assisti Enterprise que o Trip ia aceitar o desafio, mas não teve. Um casal bem interessante esse, né? Inclusive, pausa também para a gente. Pausa também para dar um spoiler para vocês de que eu estou escrevendo um roteiro para o vídeo de Dia dos Namorados e eu não pensei em colocar nem a T'Pol, nem o Trip, porque eu acho que eles formam um casal bem legal. Oxe, e que vai no oposto do vídeo que eu estou fazendo. Oxe, agora eu quero saber mais detalhes. Mas enfim. Brunão, vamos continuar? Bora lá. A hora do desafio. E ela escolhe um campeão, que é quem? Não é o Stone, que ele já estava ali se coçando, né? Eu aqui. O que até pergunta pro McCoy, será que ele aguenta lutar com esse cara? Aí o McCoy fala, não, do jeito que ele tá, ele não ganha, não. E assim, eles não sabem que o combate é até a morte. Eles acham que é uma luta, tipo boxe. Mas não, é tipo Mortal Kombat aqui, né? Com direito a fatality, né? E aí a T'Pring escolhe o Kirk. E aí a T'Pol, ela vê a situação, analisa e fala, Kirk, você não é obrigado pelas nossas leis, né? Você não tá preso, você não é vulcano, né? Só que o Kirk, ele tá desavisado. E ele fala, tá bom, não, eu luto. Porque ele pensou no quê? Se eu deixar o Stone lutar com o Spock vai perder, vai se machucar muito. Mas se eu lutar com ele, eu não vou bater tanto. E assim, o Kirk já lutou com o Spock em episódios anteriores e ele sabe que ele dá conta do Spock sofrendo, mas ele dá conta. E aí ele aceita. Aí a T'Pol pergunta, você tem certeza? Ele, sim. Não, ela, então tá bom. Aí começa a luta, e aí é que ela fala, se vocês sobreviverem à Lirpa, aí vai ter a outra arma pra vocês. Aí o Kirk, peraí, como assim? Se sobreviver? Pera, na hora que ele fala, não senhora, peraí, ele fala desse jeito. Eu morri de rir, eu falei, pô, o Kirk se cagou, mano. Eu não sabia que ia morrer. Mas o combate é até a morte. Bom, a gente não vai spoiler o combate pra vocês. Não. Eu acho que eu e o Bruno a gente chegou à mesma conclusão de que vai lá, assiste, né? Mais legal. Não tem que a gente ficar falando nem como termina o combate, nem sobre o combate em si, porque o mais legal é vocês assistirem e vocês tirarem as suas próprias conclusões.
ok? Basta vocês saberem da nossa opinião de que o combate foi bom. Não foi nada equilibrado esse combate, mas o combate foi legal. Super injusto. Que no final o Spock ganha. O Spock ganha. E eu gostei mais desse final por conta do que ele fala pro Vulcano. Inclusive, interessante, porque esse Vulcano, eu acho que ele é a pessoa que tem mais cara de Vulcano depois do próprio Spock. O Storm. Eu gosto da frase que ele tem fala muita pra cara ele. de Vulcano. Como é que é a frase? Vulcano mesmo. Você olha pra ele e fala, caramba, não tem como esse cara não ser Vulcano. Ele fala pra ele o seguinte, ó, às vezes, desejar é melhor do que possuir. Isso não é lógico, mas é verdade. E assim, E por que eu ele acho fala isso? que assim, o Spock acho que ele queria realmente ter uma chance com a T'Pring, né? O que dá a entender é isso. Só que aí ele perdeu o interesse quando ela mandou ele matar o amigo dele. Não, você vai lá e mata teu amigo. Isso não é uma mulher pra você viver do lado. Então acabou ali, né? Acabou ali o tesão do Spock, morreu ali total. Acabou o bonfire dele ali. Eu tenho uma visão de que, olhando por tudo que a gente sabe do Ponfar, de tudo que a gente sabe sobre as séries de jornadas, que a gente aprendeu sobre os vulcanos, eu tenho a impressão de que, na verdade, os efeitos do Ponfar já tinham passado quando ele desceu. Pelo menos a maior parte dele. O que aconteceu com ele ali foi o restante relacionado ao ritual. Tanto que quando ele desce, ele está bem mais tranquilo. Ele só volta a ficar nervoso quando ele tem que fazer um ritual. Que aí, de fato... a Chapel resolveu sem querer? Eu tenho a impressão de que sim. Porque a gente sabe... Que plot twist, essa parte eu não tinha pensado assim, não. Porque a gente sabe que não necessariamente um vulcano precisa estar com sua companheira para os efeitos do Ponfar passarem. O Tuvok é a prova viva disso. Tuvok dormiu com a esposa dele em um holograma. Funcionou. Sopa pro Mickey, hein? Sopa pro Mickey. Então, muito provavelmente, fora a sopa pro Mickey, aconteceu alguma coisa. Que nem eu falei, aconteceu alguma outra coisa. E quando ele desceu, ele já estava bem melhor. Ele está visualmente mais controlado depois que muda a cena dos dois lá da sopa pro Mickey. Então, para mim, eles tiveram uma relação ali. E quando ele chegou lá embaixo, o restante era só o que restava. Eu acho que ele já estava bem controlado e eu acho que ele já começou a ver ali que não tem... ele consegue pedir para T'Pau impedir o desafio, mas aí ele não consegue convencer ela e ele tem que cumprir a lei, né? Exatamente. Caramba. Eu acho que eu e o Brunão, a gente vai chegar na mesma conclusão a respeito disso, sobre como que funcionou isso. Eu acho que, Brunão, você concorda comigo que a sopa Plumink foi uma sopa muito bem feita? Vendo por esse lado, é possível. Eu não enxerguei dessa maneira, de verdade. Eu já assisti esse episódio algumas vezes, mas eu nunca tinha enxergado que a sopa Plumink, de fato... O que eu enxergava era a decepção da Chapel, porque ela achou que iria ter uma chance, dada a condição do Spock, mas ela viu que estava impossível, porque já estava ocupada o coração e a mente dele por outra vulcana. Entendeu? É isso que eu enxerguei. Mas tem lógica o que você falou, tem muita lógica. É nas entrelinhas mesmo, né? É que eu sou muito observador. Mas enfim. E aí, no final, a T'Pring revela o plano dela. O plano mirabolante dela era, na verdade, que em qualquer opção que o Spock tivesse, ela ficava com o Stone. Porque ela queria o Stone. Eu achei que o Spock ele se deu bem de não ficar com a T'Pring, porque uma pessoa que é capaz disso, cara, é como eu diria Salomão, a louca destrói. Salomão tem um provérbio que ele fala assim. Mas será que ela tá tão baseada na lógica vulcana? Será que ela tá tão errada assim? Vamos parar para pensar. Não, pela lei ela seguiu o que ela podia, né? Que ela falou que ela não podia se divorciar, né? Exatamente, mas eu não falo nem lei. A explicação que ela dá para ele é uma explicação válida. Sim. Ela fala, antes eu tinha um interesse, mas você já é o mais famoso do nosso povo.
você é um herói. Eu não tenho condições de viver com um herói. Eu quero uma. Cara, a vida normal. é bem difícil, sabe? Vamos tentar pensar por um outro ponto de vista Eu não quero dela. ser a Mary É a mesma Jane. coisa que você que está aí assistindo. Olha, eu tenho uma referência muito boa para isso. Para quem não sabe, o Henry Cavill, que fez o Superman, que fez George River, ele namorava a Kaley Cuoco, que fez a Penny de Big Bang Theory. Eles tinham um relacionamento estável. O relacionamento deles terminou na época em que ele estava fazendo o Superman, porque a Kaley Cuoco não tinha como lidar com o assédio das fãs com ele. Então ela preferiu finalizar o relacionamento. Ela falou, olha, não dá, tá muito sério, e eu não consigo ter a mesma coisa. O Eu não tô nem dilema falando da que o Spock tem as fãs, Spring é esse, né? mas o Spock, ele tava muito grande. Cara, imagina você ouvir que você é o mais famoso da sua raça, que todos falam sobre você. Lembrando que ele está há 2 anos sem falar com o papai dele. Porque ele escolheu um caminho que não era vulcânico, ele escolheu um caminho que era a federação. Então, ele não é inteiramente vulcano. Ele escolheu um caminho que era da federação. Ele ainda faz 2 anos que não vê os pais. Mas mesmo com todas as escolhas, com toda a dificuldade que ele teve em criança, ele é o maior da raça. É mais famoso, mais Eu não referência. culpo a T'Pring. Eu não culpo a T'Pring por não querer. E vulcanos só pensam da forma lógica. Qual a forma mais lógica dela se livrar de uma relação que ela não seria Mas eu feliz? achei isso, assim, Jean, independente da lógica, o Spock ele não é frio com ninguém. Eu acho que isso não, eu não acredito que isso é a metade humana dele. Eu acho que a personalidade e a ética dele não é fria. Agora a T'Pring ela foi meio fria, na minha visão, tá? Eu enxergo Porque que a ela foi T'Pring é fria. vulcana. Porque isso é o que ela conhece. Mas nem o Tuvok é tão frio comigo assim, que o cara. Tuvok é uma pessoa extremamente fria? Não, frieza é capacidade de imputar sofrimento ao outro sem se importar. Ele imputou Aí nós sofrimento vamos no divergir Spock. pela primeira vez. Porque eu concordo que o Tuvok é uma pessoa extremamente fria. Sério, Um dos cara? episódios que eu menos gosto de Voyager é o episódio em que a Janeway e o Chakotay têm de ficar no planeta por conta de um vírus que não deixa eles saírem de lá. Se eles Sim. morrem. E é o vídeo em que eu enxerguei mais um vulcano ali, sentado na cadeira. Ele simplesmente pega todo mundo, vira as fotos e fala, vamos embora. Para mim isso é frieza. E eu acho que ser frio faz parte da lógica 100% vulcana. Você não tem como manter a sua lógica se você não se entregar um pouco à frieza. Eu acho que a gente enxerga o Spock como uma pessoa mais amável. Amável até uma palavra muito forte, né? Empático, ele tem empatia. Ele é meio humano. Mas se você cresceu 100% vulcano, baseado 100% na lógica, não tem como você ser de outra forma. Mas até a própria desenvolveu a empatia. Mas a T'Pol conviveu com o Archer, né? Aí se você convive com o Archer, você é obrigado a desenvolver empatia. O Archer é o cara mais empático que existia na frota daquele tempo. Não vou concordar 100%, na nave do Archer, ou você é empático ou você vai embora. Eu acho que isso que a gente está falando vai da vivência de cada vulcano com quem está do lado dele, né? Tem lógica. Interessante. Lembra que quando começou Enterprise, a T'Pol não era a mesma personagem que terminou Enterprise. Não, ela era fria. Tanto que os emissários de Vulcano falaram com ela: você está se deixando influenciar pelos humanos. O arco de personagem da T'Pol é ser influenciada pelas ações do Archer. Todo vulcano que permanece muito tempo com o humano acaba sendo influenciado. Uma exceção foi o Tuvok, mas o Tuvok, lentamente em Voyager, ele também é influenciado. Lembrando que no final de Voyager, quando o Nilix está indo embora, o Tuvok dança, ele mexe os pés.
Então, ele passou. Eu achei isso muito bonito, porque ele passa a Voyager inteira esnobando o Nilix, considerando uma criatura inferior. Mas no final, quando o Nilix está indo embora, ele demonstra a empatia pelo Nilix. É. Bem Mesmo que sutil. minimamente ele demonstra empatia. Fala, Sr. Nilix, ele chama, Sr. Nilix, e ele dança com os pés. Para mostrar que ele realmente, agora ele considerava o Nilix um personagem digno do seu respeito. Cara, roteiro de milhões. Roteiro de milhões. Isso aí. Eu acho que a gente fala disso, a T'Pol, ela foi fria com o Kirk, porque ele aceitou o desafio. E aí quando ele tremeu, ela falou, não, a lei é essa, você aceitou legalmente o desafio. Então, nesse ponto, eu achei que não é frieza, eu achei que é firmeza. Né? Uma diferença, é firmeza. Né? Mas enfim. É isso aí. O Spock, ele mata, né? Ele mata o Kirk, né? Ele sobe e aí a melhor cena que eu achei assim de senso de humor e a mais emblemática pra mim desse episódio é justamente a final. O Spock entra na enfermaria, né? Vai avisar o McCoy que ele vai avisar o Scott pra tomar o comando da Enterprise e ir pra uma base estelar e se entregar. E aí quem aparece? Nossa, mano, nessa cena eu dou risada até hoje. Dá vontade de você congelar o frame do Spock sorrindo de alegria que o amigo dele tá vivo. Que o sorriso do Nimoy é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, né? A gente tem na cara a nossa vida inteira de ver o Nimoy com a cara séria, né? Só a família dele conhecer ele sorrindo. Mas ali, aquele pequeno instante, a gente viu o lado totalmente humano e o valor que o Spock dá à amizade que ele tem com o Kirk. Né? O alívio, na verdade, porque pensa assim, o Spock ele é lógico, mas ele tem emoções, e imagina como ele estava segurando as emoções dele ali de ter matado o melhor amigo dele. Será que nem eu te matar, já? Você é doido. Você é doido, cara. Ia ser louco. Então. Mas é isso. Acabou assim o episódio, né? Mas eu ri muito dessa cena. E o episódio acaba, tem até uma piadinha, mas ela não é muito relevante, porque o episódio inteiro é bem melhor do que essa piada. Mas, de qualquer forma, Brunão, eu acho que o Brunão concorda comigo, que a nota é 10. Foi o melhor episódio. Foi o melhor episódio da temporada. Que sai de jornadas, que sai da série clássica até aqui. Ficou muito bom. Nota 10 também, Brunão? Nota 10, cara. Nota 10. Esse episódio é um episódio obrigatório para quem quer entender um pouco de jornada. É bom demais. Obrigatório. Interessante pensar o quanto isso enriquece a cultura dos vulcanos. Sim, esse episódio ele fala muito da exploração da cultura vulcana, né? Exatamente. As emoções do Spock, né, também, né? Tem esses personagens marcantes, né? Mas assim, o que eu achei legal é isso da questão da tradição versus a modernidade que mostra dos vulcanos. Que é a ritualística, tudo, né? Agora, uma curiosidade que eu queria falar antes de encerrar é que na literatura, no livro Crime em Vulcano, o McCoy ele tem uma cena em que ele está em Vulcano com o Kirk, eles encontram a T'Pol e aí ela questiona ele, não que ela queira prejudicá-lo, para quem lê o livro vai entender, mas ela questiona por que ele falsificou o resultado do desafio. Você falsificou o resultado do desafio, o Kirk não está morto. Né? Então ela fala, o que vocês fizeram foi uma trapaça. Mas ela deixa passar. Então o McCoy vai ter que dar essa conta pra T'Pol ainda no futuro. Bom, tem algumas curiosidades, mas eu acho que o Brunão concorda comigo que a maioria delas, claro que a gente já falou de quase tudo o episódio, a maioria delas é um pouco irrelevante. A única que eu gostaria de comentar de verdade é o Shatner sendo Shatner, que a atriz convidada, a Arlene Martel, disse que o Cabra ficava interrompendo a concentração e fazendo comentário obsceno. Cara, complicado. Não tem nem o que comentar sobre isso, né? Isso aqui é o Shatner sendo Shatner. Sendo escroto com o elenco. Isso aqui não é novo, nem pra mim, nem pra você, nem pra ninguém. Então,
gerente do The Office, é o chefe, né? Então, ele é o Michael Scott. Então, e é interessante porque isso aqui é uma coisa que aparentemente a gente nunca vai. Isso nunca acaba, né? O Chat já tinha essa personalidade mesmo. Sim. Todo episódio a gente traz curiosidade, a gente fala que ele sempre tem problema com algum ator convidado, enfim. Brunão, considerações finais? Ah, cara, minha consideração final aqui é o seguinte, galera. Vocês já conferiram se a inscrição de vocês está correta aqui no canal? Né? Eu falo isso porque às vezes o contador de inscritos ele dá um bug aqui na plataforma. Então confere se a inscrição de vocês está lá ativa. Se não tiver, aperta o botão de se inscrever aí do canal. E se você gosta desse conteúdo, está gostando de toda essa discussão em detalhes aqui dos episódios de Jornada nas Estrelas, deixa o seu curtir. Você conhece outros fãs ou o pessoal do grupo de fãs de Jornada, compartilha o nosso conteúdo com eles. Eu agradeço muito a presença de todos vocês que chegaram até aqui com a gente. E na outra semana tem mais um episódio novo. Boa. Eu ia falar no começo, acabei que como essa gravação ficou bem grande, a gente fez coisas antes de começar ela, eu acabei não comentando. Vou tentar deixar aí embaixo nos comentários, agradecendo principalmente a moça de cabelo azul do 8594, que se inscreveu e que graças a ela nós ficamos com 197 inscritos. Então, onde quer que você esteja, se estiver assistindo esse vídeo até o final, nós estamos alcançando 200 inscritos graças a você, ok? Então, eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Aí. Lembrando também que a gente já está alcançando 200 inscritos. E é graças à moça de cabelo azul que a gente está chegando lá, ok? Espero que se ela estiver ouvindo isso, ela fique muito feliz. Não vou falar o nome da coitada para não expor ela no meio do YouTube inteiro. Mas se você ouviu, você vai saber de que eu estou falando. Deixa aí embaixo seus comentários, ok? 200 inscritos chegando aí. Brunão, o que você diz sobre fazer 200 inscritos em meio ano, sendo que a gente fez 100 inscritos em um ano inteiro no ano passado? Cara, é um crescimento, né? Evolução, né? Eu sei que o Ponte de Comando ele ainda é um bebê, né? Perto de grandes elefantes e baleias do YouTube, né? Mas eu fico feliz de todas as pessoas com que a gente interagiu, tanto aqui nos comentários, quanto o pessoal da comunidade do Telegram. Gente, todo vídeo a gente deixa fixado aqui o acesso à comunidade da gente do Telegram. Lá a gente divide mais mídias com vocês, coisas que a gente não tem tempo de falar no vídeo, porque senão ficaria uma novela gigantesca, né? Mas então, entra lá também, que a gente faz chat com todo mundo, né? A gente conversa diretamente com vocês, é uma coisa muito mais imediata do que, às vezes, um vídeo na semana. E a gente também divulga notícias lá e aqui também. É isso aí. Brunão, se despeça agora dos nossos amigos. Bom, eu ainda não estou no Conad Calife, mas eu desejo a todos vocês uma vida muito longa e muito próspera. Obrigado. É isso aí, gente. Obrigado por quem chegou até aqui. Curta, compartilha, comenta. Entra lá no nosso Telegram, ok? Foi um prazer. Kaplar.